Olá, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Pão da Vida. Nós estamos estudando nesse trimestre o verdadeiro pentecostalismo. A nossa lição de hoje é a lição de número 12, a urgência do discipulado. A urgência do discipulado. O texto áureo está em Mateus 28:19, onde Jesus ordenou a grande comissão que diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Há uma outra versão que diz, ide, fazei discípulos de todas as nações. A verdade prática é, chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então, nessa nossa lição de hoje, a leitura bíblica está em Mateus 28, 16 a 20, Atos 2, 42 e 47, está aqui o texto para você ler. Nessa lição de hoje, nós vamos aprender sobre o discipulado, né? Sobre o discipulado dentro da perspectiva pentecostal. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial da formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Veja bem aqui. O discipulado acompanha a pregação desde o princípio, né? Discipulado é uma atividade permanente da igreja. Você vai observar aqui que o autor fala um pouco sobre novos convertidos, fundamentação, base, mas discipulado é durante toda a existência do discípulo. Existe a fase inicial do novo convertido, mas existe também a fase ministerial. A gente vê lá na carta de Paulo a Timóteo, ele chama Timóteo presbítero, Timóteo já pastoreando igreja, ele chama Timóteo de meu filho na fé, porque Timóteo era discípulo de Paulo, né? O que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Eu acrescentaria, irmãos, aqui, olha, nesse significado, aprendiz, aluno, seguidor, eu acrescentaria imitador, né? Imitador. E alguém que multiplicador. Pronto. Porque o discipulado, ele é, na verdade, né, uma imitação. O discípulo imita o seu mestre. Reproduz, aí vem a palavra multiplicador. Ele reproduz nele mesmo aquilo que o seu mestre está ensinando, está demonstrando, né? Então, veja aqui, o discípulo, o termo se aplica com frequência aos evangelhos, aos seguidores de Jesus. Mateus 5:1, João 2:12. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo. É o ensino bíblico básico, tá vendo aqui? Ele está colocando como se fosse algo básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, área espiritual, emocional, né? Se é ensinar, está muito ligado aqui, veja, o discipulado, seguidor de Cristo, é o ensino. Pronto. Discipulado, segundo o autor da revista, é ensino, mas eu quero acrescentar para você que discipulado é ensino. Veja bem, discipulado é ensino, mas discipulado também é referência ou exemplo, e discipulado é também aconselhamento, né? Vamos colocar isso aqui porque é muito importante. O discipulado, ele não é só ensino,
só você sentar na escola bíblica Pão da Vida e aprender essas verdades. Não, você precisa levar isso para a prática. Aí vem o exemplo. Por isso que a gente vai observar que Jesus andava com os discípulos, viajava com eles, saía para almoçar, às vezes até dormiam juntos numa casa. Por quê? Iam orar no jardim do Getsêmani juntos. Por quê? Porque o discipulado também é exemplo. O mestre deve ser uma referência de vida, de espiritualidade para os seus discípulos. Então, os discípulos precisam estar em contato com o seu discipulador. Então, Jesus estava em constante contato com os discípulos para que eles reproduzissem o caráter de Jesus. E essa palavra aconselhamento no discipulado, você não só ensina, você não só dá o exemplo, mas você vai individualmente e aconselha aquela pessoa, e exorta, e orienta, né? Para que o discipulado seja algo pessoal e personalizado, tá? Não é só ensino. Ele fala que trata-se de instruções que abrangem a vida toda. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Até aqui ele fala de discipulado como ensino. Vamos lá. A grande comissão é o nome que se dá, que o Senhor designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em Mateus 28:19, ou façam discípulos, como é na versão atualizada, fazer discípulos ou discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino. Isso aqui é bom você marcar. Mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual do cristão. Então veja que aqui não é uma coisa só para o começo da fé. Até nós falamos aqui na Pão da Vida, nós falamos do discipulado, a primeira parte fundamental, a básica, chamamos de consolidação, né? Porque o discipulado acompanha todo o ministério, todo pastor deveria ser discípulo de um outro pastor. Porque aí você tem uma cadeia de reprodução da doutrina, do caráter e da fé. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam, ensinando-os a guardar. Ou seja, as doutrinas, os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento desta palavra. A educação cristã, a doutrina dos apóstolos, Atos 2,42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, né? Aqui está algumas doutrinas, disciplinas da teologia sistemática. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. Ele, mais uma vez, foca no ensino teológico, doutrinário, teórico, né? E prático também aqui, mas ensino. E eu quero asseverar, eu quero reforçar aqui, que o discipulado não fica só em sala de aula. Discipulado não fica só em sala de aula. O discípulo precisa ver a doutrina acontecendo. O discípulo precisa ver a doutrina se materializando na vida dos seus mestres, dos seus ensinadores. Por isso que o verbo se faz carne, João 1,14. Então, discipulado é também referência, é exemplo, não é só ensino. O tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Muito bem. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes.
Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas. A palavra, a autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiro pelo Antigo Testamento e depois pelos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois de Pentecostes do Espírito Santo. Quer dizer, a palavra é parte essencial do discipulado. E o grande segredo está aqui, eles continuavam no aprendizado dos apóstolos, né? O ensino da palavra precisa continuar e para isso os meus discípulos precisam se tornar professores, mestres da palavra. Por isso, dentro do discipulado existe muita palavra, muito ensino, para que a doutrina continue. Se falharmos, presta atenção, se falharmos no ensinamento da palavra, se falharmos no aprendizado da palavra, certamente no futuro a igreja estará fragilizada, a doutrina será deturpada, a doutrina será cerceada, será modificada, né? Por isso é tão importante a palavra, o ensino no discipulado. A comunhão, ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, que significa comunhão, né? Significa compartilhar, participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Salmos 133, verso 1. E não é só no Antigo Testamento, né? É também no Novo Testamento. Comunhão é também no Novo Testamento. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui é interessante. O discípulo tem que ser levado a ter comunhão na igreja, né? Veja que a igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia, de comunhão. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade, coração, alma, né? Emoções, ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Todos os crentes tinham o mesmo propósito. Vamos colocar isso aqui, ó. A mesma esperança, o mesmo sentimento, a mesma vibração, o coração dos crentes pulsava no mesmo compasso, na mesma direção, a mente pensava as mesmas coisas atinentes relacionadas ao reino de Deus. Então, o discipulado é extremamente importante para gerar uma só mentalidade na igreja. Um só sentimento. A maioria das igrejas em nossos dias, ela é dividida por dentro. Há partidarismos, há pessoas que não concordam com o pastor, há pessoas que não concordam com os que não concordam com o pastor. Há grupos como você encontra na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, de Pedro, eu sou de Apolo, não é? E por que isso? Porque estamos falhando no discipulado. Estamos falhando no discipulado há décadas, porque o discipulado não pode ser só sala de aula, precisa ser um caminhar, precisa ser um exemplo, precisa ser exortação, precisa ser aconselhamento, não é verdade? Porque só assim nós poderemos alcançar esse nível de comunhão que nós grifamos aqui, ó. Ter o mesmo propósito, a mesma esperança, o mesmo sentimento, né? As mesmas inclinações do reino de Deus. Discipulado também traz a questão do serviço.
trata-se de um termo de significado amplo. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém, né? O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário. Na igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão. O que é o serviço? Eu acho que ficou meio vago aqui nesse ponto. Ficou meio vago. O serviço do crente no Novo Testamento, o que é? É ministrar ao próximo. É uma visita, vou colocar aqui, uma visita de apoio, é chorar com os que choram, né? O que é mais serviço na igreja primitiva? É visitar os órfãos, visitar os doentes, assistir as viúvas, né? Então o serviço do cristão envolve muito mais coisa do que simplesmente aqui, como ele diz, perseverar no ensino dos apóstolos. Partir do pão, essa expressão partir do pão, ela originalmente fala da Santa Ceia, mas aqui também fala da ação social, partir o pão, porque entre eles, na igreja primitiva, tudo era comum. Eu não podia estar comendo um banquete sabendo que o meu irmão estava comendo pão com café no almoço. Não, na igreja primitiva não se permitia isso, não se aceitava a escassez na casa de um irmão quando o outro tinha abundância. Isso é o serviço cristão no Novo Testamento. E aqui o discipulado deve criar essa consciência no discípulo, de servir o próximo, de ajudar, de colocar seu carro à disposição para levar o irmão até o metrô, né? De colocar os seus dons espirituais para ajudar outras pessoas na casa de Deus. Primeiro os domésticos da fé, depois os que estão em volta da igreja. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão, né? Mais do que isso, vamos lá. O discipulado, ele vai ajudar a cumprir a grande comissão, claro, ele vai multiplicar, mas o discipulado é para gerar saúde no crescimento, né? Porque uma igreja pode crescer sem discipulado, não pode? Pode. Tem igrejas gigantes, grandes, imensas no Brasil sem discipulado. Sem discipulado, né? O discipulado traz saúde para o crescimento da igreja. O discipulado multiplica lideranças na igreja. Por isso, favorece o crescimento da igreja. Você vê que Paulo fez discípulos. Timóteo, Silas, Silvano, Tito e tantos outros que se tornaram lideranças na igreja. Os discípulos de Jesus foram os primeiros líderes da igreja primitiva, os apóstolos, né? Então, o discipulado, ele não é só para o cumprimento da grande comissão, missões, evangelização, é para gerar saúde no crescimento, para multiplicar lideranças, né? E vamos colocar aqui, também, manter a integridade da doutrina, né? Porque se eu ensino a doutrina corretamente para os meus discípulos e eles para os seus discípulos, isso traz manutenção da integridade doutrinária, né? Então não é uma opção. É bom marcar isso aqui. Não é uma opção. É ordem de Jesus para o crescimento espiritual de cada cristão, O crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a ser discipuladas, vêm a Cristo,
precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. Tá vendo? Olha, até aqui, né, ó, até esse ponto aqui, ele fala de discipulado para novos convertidos. Isso porque na Assembleia de Deus tradicional, o discipulado é focado em novos convertidos, tá? Mas o crescimento espiritual, o discipulado, abrange todas as fases da vida do cristão. Todas as fases, né? Então ele fala do crescimento espiritual como algo que precisa ser ensinado, crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. E esse ensinamento passa pelo exemplo, pelo modelo, pelo aconselhamento de cada crente, para que a palavra seja aplicada de maneira personalizada. 2. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico, como está em Atos 9:31. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos, né? Eu acho que foram 2 anos, não? 3 anos, vamos lá. Então, olha bem aqui. Veja que o discipulado aqui da igreja de Éfeso já tinha a ver com o quê? Formar e treinar obreiros. Então a gente aprende que discipulado não se restringe ao trabalho de novos convertidos. Aí seria melhor usar a palavra consolidação. O discipulado continua no ministério. O treinamento de obreiros, treinamento de lideranças é discipulado. O treinamento do caráter dos obreiros, o treinamento da prática ministerial dos obreiros, né? Então isso é muito importante. O exemplo da igreja de Antioquia, até falei no meu programa, no meu canal essa semana, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, né? Eram gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los, né? Para discipulá-los. De fato, Barnabé foi enviado para supervisionar, para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, ele pega Saulo, né, e leva para Antioquia da Síria para ensinar a palavra de Deus, né? Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos, né? Claro que Saulo tinha um conhecimento muito grande, irmãos, mas ele ainda era um iniciante na fé cristã. Saulo foi para lá para ser treinado também. Saulo foi para lá para vivenciar mais de perto o início da fé cristã. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso e eles discipularam a igreja durante 1 ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja. Aqui é interessante. Fazer discípulo não é a mesma coisa de fazer membro de igreja. Por quê? O membro, ele frequenta, o discípulo faz parte. O membro, ele acha, ele paga dízimo, né? Já o discípulo devolve o dízimo. O membro, ele vai cantar hinos. O discípulo vai adorar o mestre. O discípulo tem mais profundidade, o discípulo tem mais relacionamento com a igreja. O membro é eventual, o membro desiste, o membro muda de igreja. Discípulo não desiste e não muda de igreja. Conclusão: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante, porque além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Ele volta e conclui com a questão do ensino, da educação cristã, né? Que é discipulado. Se você discipula pessoas na igreja, você está formando uma sociedade justa,
ordeira, respeitosa, né? O discipulado é abrangente. A mudança do caráter do crente não serve só para a igreja, só para o aspecto religioso e espiritual, serve para o aspecto social também, né? Um homem discipulado se torna um homem ou uma mulher, se tornam honestos, se tornam amorosos, generosos, graciosos e agradecidos, não é verdade? Então vejam que o discipulado não é uma opção, é um mandamento do Senhor para a saúde da igreja, para a multiplicação de lideranças e a expansão do reino de Deus na terra. Deus abençoe, queridos. Até a nossa próxima aula, que vai ser uma bênção para as nossas vidas. Deus abençoe.